especialistas. Quem faz ao vivo tem esses problemas. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, nós oramos a Ti, te louvamos de todo o nosso coração. Pai, pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça, a tua unção, a Tua sabedoria, entendimento sobre esse assunto, para que com um coração quebrantado, humilde na Tua presença, na qual nos humilhamos, ó Pai amado, esperamos em Ti que a Tua ajuda seja providencial nesta hora. Sem Ti, nós nada poderíamos fazer nesta terra, principalmente ministrar a Tua palavra, que é santa e poderosa. Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e Tua bondade, nos ajuda nessa hora, dá-nos entendimento, dá-nos conhecimento e nos ajuda a fazer aquilo que Te agrada. Certamente daremos toda a honra e toda a glória e toda a exaltação a Ti, Pai amado, porque Tu és o único digno de receber a honra e a glória. Portanto, Pai, se achamos graça aos Teus olhos, nos ajuda nesta hora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pastor Antônio entrou, está entrando gente aí. Bom, está entrando gente porque está todo mundo ouvindo, né? Bem, vamos lá. Nós ministramos aquela parte lá falando sobre a apresentação da santidade, né? A santidade manifestada na terra, tanto na crucificação, como na conversão, como na glorificação do crente, tudo isso. Hoje nós queremos mostrar, orientar, ensinar a diferença entre o que é uma vida consagrada e uma vida santificada, o que é uma consagração e uma santificação, que muita gente faz confusão com esses dois termos na igreja, né? Sabe que a igreja busca muito a presença de Deus, ora muito, se entrega muito, e de vez em quando aparecem umas palavras, uns termos, que às vezes os cristãos causam tem uma certa dificuldade de entender, né? Aí fala às vezes sem saber, eu vou me consagrar, eu vou consagrar o meu carro, vou consagrar minha casa, vou consagrar minha propriedade para o Senhor, né? E a diferença entre santificar, né? Como também a diferença que é entre unção, né? E ministério, essas coisas todas. Mas hoje aqui é santificação e consagração, né? Aleluia, glória a Deus. O pessoal está entrando aí. Vamos ver se entra todo mundo sem problema nenhum, né? Glória a Deus. Amém. Então, a diferença que é a consagração e a santificação. Antes, porém, quero fazer aqui uma pequena introdução. E com essas duas palavras, eu vou citar uma frase do grande pregador inglês John Wesley, que operou no século XVIII na Inglaterra e que talvez com seu avivamento na Inglaterra, ele tenha tirado a Inglaterra de uma situação de miséria. A Inglaterra era uma nação muito pobre, né? Vivia das minas, né? Muitos mineiros cavando as minas lá. O produto interno bruto deles era a mina, não tinha mais nada, era um povo assim atrasado. E de repente John Wesley veio ministrando a palavra de Deus, se converteu ministrando, e acabou produzindo a grande revolução industrial na Inglaterra. A Revolução Industrial foi produzida por um avivamento que veio porque as pessoas começaram a se libertar, e a mensagem de Wesley é que haveria sempre uma oportunidade a mais de bênção na vida de todo mundo, e eles acreditaram e transformaram a Inglaterra nessa potência econômica que é a Inglaterra. Não somente hoje, mas do século passado para cá já era assim, de 2 séculos atrás para cá, já era uma potência econômica, né? Econômica, cultural, etc. Esse John Wesley, uma vez, ele disse uma coisa interessante, numa de suas mensagens. Ele disse assim: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. John Wesley, uma palavra muito bonita, bem oportuna. Quando você se converte, você vem para a igreja, é você sendo tirado lá do mundo para dentro da igreja. Mas quando a palavra a santificação começa a operar na sua vida, ele começa a arrancar o mundo de dentro de você para que você se torne uma pessoa santa, né? Isso aí, a gente sabe que no mundo as pessoas têm um espírito imundo, né? Um espírito de imundícia, de pecado, que a própria Bíblia fala. Não sou eu que estou dizendo aqui, nem acusando, nem com preconceito contra ninguém. Estou apenas lendo aqui versículos que estão na palavra, né? Vou ler aqui a palavra do apóstolo Paulo, que foi um grande doutrinador da igreja, quando ele disse: ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos
de toda a imundícia da carne e do espírito. Olha quem está falando, o apóstolo Paulo, né? Rabi Shaul, né? E dizendo, purifiquemos-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, né? Saindo da imundícia, saindo da impureza da carne e do espírito, entra a santificação e nós seremos purificados pela palavra e pela santificação. Então, aí você nota que tem uma diferença já entre consagração e santificação. Uma pessoa, preste atenção no que eu vou lhe dizer, uma pessoa pode ser consagrada sem ser santificada. Mas como é que pode isso? Quem se consagra não se santifica? Uma pessoa pode ser consagrada e não ser santificada. Mas se ela for santificada, ela será consagrada. Entenda bem, ela pode se consagrar e não ter santificação. Mas se ela buscar santificação, ela será santificada e consagrada. Porque tudo que é santo é separado. A palavra santo quer dizer separado. Então, quando uma pessoa se consagra, está se consagrando para ela, para fazer alguma coisa para ela. Um milagre, uma bênção, alguma coisa que ela quer. Porém, quando se santifica para o Senhor, para o nosso Deus. E aí separa-se para Ele. Separando-se para Ele, já se consagrou. Porque a consagração nada mais é do que uma entrega. E a santificação é você viver a plenitude de uma vida onde a imundícia e a impureza não façam mais parte da sua vida. Eu disse, o santo é o separado. Uma separação nem sempre tem a ver com santificação. A santificação é a busca da maturidade e é o compromisso de atrair os sentimentos de Cristo para nós. Se você se santifica, você se aproxima do Senhor, você chega mais próximo. E quanto mais próximo vai chegando, mais a santidade vai influenciando, até você se tornar, como Jesus Cristo disse na sua oração, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. E diz que nós, para que nós sejamos, eles sejam um em nós, como sou eu e o Senhor, né? Eu e o Senhor somos um, queremos que eles sejam também como nós. Então, a consagração é uma coisa interessante, eu vou até sublinhar essa aqui, que é muito forte. A consagração, ela te faz andar no Espírito. Se você se consagra, você anda no Espírito. Mas santificar te leva a viver no Espírito. Consagrar-se te leva a andar no Espírito. Santificar-se te leva a viver no Espírito. É a diferença. Tem muita gente que se consagra, anda no Espírito, mas não vive no Espírito. Consagrar é estar na igreja, é estar no culto, é estar nas reuniões, é estar no discipulado, é estar aqui, estar ali, é frequentar, é mostrar que você está seguindo o espaço da sua igreja, da sua religião, da sua doutrina, do seu pastor, tudo isso. Mas santificar é você fora do pastor, fora da reunião, fora da igreja, fora do discipulado, é você estar vivendo exatamente na presença do Eterno. Você vai à igreja, se consagra, você busca, você ora, você aprende, você é discipulado. Mas santificar-se é você então passar fora da igreja, fora dos irmãos, você sozinho, santificar, andar no Espírito. É diferente. Então, nós devemos nos santificar diariamente, porque diariamente nós queremos andar no Espírito, né? Você se torna santo, né? Você se consagra para se tornar-se santo. Sendo santo já está consagrado. Mas sendo só consagrado, ainda não está santo, né? E existem dois aspectos da santificação. Primeiro é aquilo que a gente chama de santificação progressiva. Ou seja, você entra numa igreja, você se converte, você passa a ser convertido, passa a ser um membro da igreja, mas você nem sabe ainda o que é santificação. Você nem sabe o que é santificação, mas você já saiu do mundo e veio para a igreja. Então agora você vai orar, vai aprender a Bíblia, vai crescer, vai entender, vai se aprofundar, vai se dedicar. Esse caminhar seu, na verdade, são os passos da consagração. Você está se consagrando cada vez mais para ser um bom cristão, para ser um bom servo do Senhor. Porém, você vai tomar conhecimento da santificação e vai ver que não basta apenas se consagrar. Tem que buscar algo mais para que você viva com Ele,
ou viva nele, não com ele, mas viva nele. A consagração te faz viver com ele, a santificação te faz viver nele. É muito diferente, né? Vamos pegar aqui uma situação de um casal, o casal resolve casar, mas por enquanto só está namorando, está ficando noivo e tal, mas já estão prometidos um para o outro, né? Aquela jovem vai ser um dia esposa daquele rapaz, aquele rapaz um dia vai ser esposo daquela mulher. Ele está se separando, está se entregando, está caminhando, está fazendo os planos, está comprando os móveis, está comprando a casa, está se ajeitando para se casar. Ou seja, estão caminhando numa direção, um caminhando em direção ao outro, né? Um se dedicando ao outro, ele a desejando, ela desejando, vão se caminhando, até que um dia eles se casam. Quando eles se casam, aí já passam para uma intimidade que não tinham antes do casamento. Antes estavam se consagrando, agora se juntaram, e quando se juntaram, tornaram-se ambos uma só carne, conforme diz a Bíblia. Então, a santificação é exatamente isso. Enquanto você está caminhando na igreja, primeiros passos, ainda não entende direito, ainda comete certos erros, ainda tem certa ignorância do conhecimento da palavra, mas está ali buscando, está buscando. Deus está vendo que você está buscando. Até que chegar um dia que você vai conhecer plenamente a Ele, atinja a estatura de varão perfeito, né? Chegamos à plenitude da estatura de Cristo, e aí já não somos mais um noivo procurando uma noiva, mas já estamos completamente ligados, conectados e vivendo nele, conforme eu falei. Então, a consagração é a separação de pessoas ou de objetos para uso de Deus. Você se consagra para Deus te usar. Né? Se você, por exemplo, um dia você fala assim, eu comprei esse carro aqui, esse carro é novo, eu vou consagrá-lo para o Senhor. Se você consagrar o teu carro para Deus, você tem que entregar o teu carro, não pode mais usar. Você entregou para Deus, consagrar e entregar para Ele, se colocar à disposição dEle. A conversão, quando você se converte, você se entrega para o Senhor, você se coloca à disposição dEle, Ele passa a ser o teu dono, você passa a ser propriedade exclusiva dEle. Isso é consagração. Separou-se para se entregar. Ainda não é a santificação, né? Portanto, você quando se consagra, você se separa do mal. Você já não faz o mal, você já não diz palavra feia, você já não mente, você já não rouba, já não mata, não adultera, não peca, vai evitando de pecar. Mas a santificação é a aproximação total em obediência à palavra para que ele se faça presente na sua vida, para que ele comece a caminhar com você. Então temos que nos separar do mal, separar do mundo e dedicar a nossa vida realmente a ele. Eu acho que está bem entendido o que eu estou tentando explicar para você. A definição da santificação cristã, daqui a pouco eu vou dizer os passos da consagração e os passos da santificação, para você entender bem uma coisa e outra. A palavra santificar, sagrado ou santo, são traduções da mesma palavra grega, e elas estão sempre no sentido de serviço especial para Deus. Na Bíblia nós temos algumas palavras aí que eu vou dizer para vocês, a palavra santo em hebraico, né? A palavra Kodesh quer dizer santidade, Kodesh, santidade, ou o verbo Kadash, separar, Kodesh, santidade, Kadash, separar, ou Kadosh, que é o adjetivo santo, né? Kodesh, Kadash e Kadosh, né? É separação, é santificação, santidade, é a palavra separar e a palavra santo. E tem as palavras gregas também, que não adianta dizer aqui, porque não faz muita diferença para a gente, né? Eu só quero dizer o seguinte, o significado da palavra é separado, santo, imaculado, sem culpa, santidade, consagração, tudo isso, ou seja, assim, uma coisa pura, mas uma coisa puríssima seria então a santificação. O homem está separado de Deus pelo pecado. O pecado fez uma barreira entre nós e Deus, e essa barreira tem que ser destruída. Enquanto você está do lado de cada barreira, os pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Enquanto você está do lado de cada barreira, pecado, mas já está na igreja, você está se consagrando. Se consagrando. A sua consagração vai fazer o muro ficar menor ou vai derrubar o muro. Quando o muro cair, aí começa o processo da santificação. Vamos relembrar o tabernáculo. O tabernáculo tinha lá o lugar o átrio dos pecadores chegavam para entregar o animalzinho, para o sacrifício, aí não passava dali. Aí depois viu o lugar santo que os sacerdotes passavam ali, os sacerdotes.
mas depois vem o Santíssimo, que os sacerdotes também não passavam. Então, o pecador fica lá na primeira parte, o sacerdote vai ter o lugar santo, mas ali tem o Santíssimo, o lugar santo dos santos. Ali só pode entrar se tiver realmente santidade. Aí o sumo sacerdote tem que se consagrar muito, orar muito, jejuar muito e se santificar muito, para que um dia no ano, ele pudesse entrar ali e então ter um encontro direto com o nosso Deus Todo-Poderoso, que aí liberava a palavra de perdão para toda a nação de Israel. É engraçado, uma coisa curiosa que eu vou dizer para você, é que quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, no lugar santo, ficava todo mundo lá fora, tanto os pecadores quanto os sacerdotes, num estado de expectativa. Eles ficavam em silêncio, eles não ficavam fazendo barulho, ficavam em silêncio, cruzavam os braços e ficavam lá. Não importava quanto tempo o sacerdote ia ficar no lugar santíssimo, mas ele ficava assim num desespero total, porque eles não sabiam qual era a resposta que o nosso Deus ia dar. Então ficava todo mundo lá apavorado, com medo. E agora? Será que seremos perdoados? Será que não seremos perdoados? Vamos esperar. E ficava todo mundo esperando, talvez o dia todo, e os sacerdotes também esperando, todo mundo esperando. Então, num determinado momento, a cortina se abria, o sumo sacerdote saía do lugar santo, santíssimo, conversou com Deus, falou com Deus, apresentou os pecados do povo para o Senhor para serem perdoados. Então eles ficavam na expectativa da resposta divina para saber se todos os sacrifícios foram aceitos ou não durante todo aquele ano. Então naquela hora, quando o sacerdote saía, aí o sacerdote saía e fazia um gesto assim com a mão. Ó. Ele levantava as mãos, levantava assim as mãos. Quando o sacerdote levantava as mãos e se apresentava, aí todo mundo entrava num estado de euforia tremendo, uma alegria tremenda, porque sabia que o sacerdote de mãos levantadas era a indicação de se Deus aceitou o sacrifício, todos vocês estão perdoados. Aleluia. Que maravilhosa. Quando nosso Yeshua HaMashiach voltar a essa terra, para esse reencontro que terá com a igreja, você pode estar certo que quando ele chegar aqui na terra, ele vai fazer assim, ó. Nosso Yeshua HaMashiach vai levantar as mãos e vai dizer para nós, aqueles que estão na presença do Senhor, nós que estão buscando o Senhor, vocês estão perdoados. Vamos então entrar na vida eterna. Oh, aleluia. Também vai ter um estado de euforia tremendo. Vamos orar. Então, o conceito de santificação na Bíblia, preste bem atenção, ele é muito diferente, mas muito diferente de certos pensamentos, de certos conceitos, de certas atitudes religiosas. Porque tem igrejas, tem comunidades, tem religiões que pregam uma santidade meia light, uma santidade meia, né? Você pode fazer isso, não tem problema isso, não tem problema aquilo, né? E, na verdade, tem que haver um cuidado muito grande para que a gente não se confunda e fique imaginando de que o Senhor, que Yeshua nasceu no Brasil, é carioca, e dá jeitinho para tudo. Na Bíblia não tem jeitinho. No reino de Deus não tem jeitinho. Então, deixa eu te falar uma coisa. O fundamento da santidade é um fundamento radicalíssimo. Se os outros são radicais, a santidade é radicalíssimo. O fundamento da santidade não é uma coisa que Deus tem. Ele não tem a santidade, ele é a santidade. Ou seja, esse fundamento não o larga nunca, ele está envolvido, né? É difícil, a gente não consegue encontrar a palavra, mas a santidade envolve de tal maneira que para onde ele vai, o que ele faz, o que ele pensa, o que ele fala, qualquer atitude dele, qualquer coisa que ele diga, até quando ele fica irado, a santificação dele se manifesta. Na segunda-feira eu li aqui um texto lá de Apocalipse, quando ele chega para o juízo do grande trono branco, ele chega ali e ele vai chegar para julgar. Ele não vai chegar para salvar, ele vai chegar para julgar. Ou seja, as pessoas que vão ao julgamento do trono branco estão devendo, estão comentar
e vamos ver minuciosamente o que significa cada parte. Primeiro, é separação. A palavra santo quer dizer, a palavra significa ter uma divisão, esse muro do pecado que tem que ser derrubado para a gente ultrapassar para o outro lado, né? Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, diz que a cortina, o véu lá no templo rasgou-se de cima a baixo, abrindo, dando acesso a todos aqueles que buscam realmente o Senhor. Então a palavra separação é uma delas. Significa assim uma distância, uma separação que é intransponível para nós, enquanto nós não buscamos a santidade. A gente quer, deseja, mas não consegue. Porque, como eu falei, tem muita gente que está buscando a santificação de acordo com o seu pensamento, com a sua cabeça. Então, isso não tem problema, aquilo não tem problema. Isso não é assim, não. Deus não é mau, Deus vai fazer assim. E começa a achar jeitinho para tudo. Só que não tem jeitinho em coisa nenhuma. Você vai ver na Bíblia os momentos em que Deus teve que... a gente pensa assim, mas só por causa disso? Só aconteceu isso? Queria matar o filho de Moisés só por causa disso? Só por causa disso, porque a santidade é uma situação radicalíssima. Vamos lá. A separação do crente envolve separação da impureza, coisas profanas do mundo e dedicar a Deus e consagrar. Impureza, deixa eu falar uma coisa aqui. A palavra impureza é diferente da palavra de imundícia. Impureza é uma coisa que, às vezes, nem sempre é um pecado. Às vezes, nem sempre é um pecado, mas não é uma coisa agradável a Deus. Não é uma coisa agradável. Então, tem que ver se você está num ambiente, você pode estar num ambiente de imundícia, mas você não está participando de nada. Você não está tocando nada, você foi ali por circunstância, ou pelo seu trabalho, ou pela situação que você vive ali, que envolve você ali. Então pode ser uma situação de impureza que prejudica você pelo seu momento. Mas você mesmo na impureza tem que se consertar com Deus. Tem que orar a Deus e dizer, eu não queria, eu estava lá, fui obrigado, as circunstâncias me levaram a isso, eu não desejo, não queria, mas passei nessa situação. É uma situação de impureza, não de imundícia. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que haja um crime num lugar, num baixo meretrício, né? Tem lá 100, 50 prostitutas, é um ambiente ali que não serve para um cristão de jeito nenhum, né? É anticristão. O cristão não deve estar ali. Mas vamos imaginar que houvesse um crime lá e uma viatura da polícia chamada, e nessa viatura, o comandante da viatura, o sargento que comanda a viatura, é um cristão, é um irmão, é um pastor, é um líder na igreja, um diácono, sei lá o que for, mas ele é um policial. Mas ele está ali para defender, está ali para trabalhar, e de repente aquele irmão que tem uma vida consagrada, casado, que busca Deus, que ora a Deus, que busca o Senhor, de repente ele está num ambiente totalmente negativo para ele. Totalmente, ou seja, ele vai se chegar na impureza, ele vai se chegar em pontos que não deveria chegar. Isso é uma impureza. Não quer dizer que ele está pecando. O sargento estava lá no baixo meretrício, estava trabalhando, é o serviço dele, né? Você vai ver momentos em que até Yeshua teve um momento de impureza, quando, pelo amor de Deus, não vão dizer que eu falei aqui que Yeshua pecou não, hein? Teve uma pastora que disse uma coisa, não entenderam, aí botaram aí na rede social que a pastora disse. Eu fui assistir o vídeo e a pastora não tinha falado nada. A pastora disse uma coisa, lógico, que entenderam errado, né? Mas um dia, Yeshua tocou num leproso. E não se podia tocar em leproso. Leproso não se tocava, porque, segundo o costume, era uma pessoa que estava imunda, estava ferida, com lepra, não se podia tocar. Tocou. Não podia tocar em cadáver, né? O nazireu, por exemplo, não podia tocar em cadáver. Mas um dia, quando a menina passou, ele tocou no esquife da menina, né? Não pecou, não é pecado isso, impureza que não é pecado. Depois é só fazer aquela purificação que o judeu costuma fazer, e nós fazemos com as nossas orações, né? E dá tudo certo. Mas então nós temos que entender isso. Às vezes se você um dia passar na rua, se você estiver caminhando na rua,
e de repente uma pessoa toda vestida de branco, uma pessoa cheia de guia no pescoço, uma pessoa que você nota claramente que é uma pessoa espírita, que é uma pessoa que trabalha lá num centro espírita, ou trabalha em magia negra, qualquer coisa, mas de repente ela é atropelada na sua frente, você vê, você vai deixar de socorrê-la só porque ela não é da sua religião? Você vai deixar de estender a mão para salvar uma pessoa só porque ela não é da sua religião? De jeito nenhum, você vai lá, socorrer, vamos lá, ajuda ela aqui, vamos levar ela para o hospital. Não tem problema se as guias dela encostarem em você, não vai te acontecer nada, não vai tocar em você. A Bíblia é muito clara quando diz que aquele que é nascido do maligno não lhe toca. Quando a palavra diz não lhe toca, não quer dizer que não lhe encosta, não. Porque você pode sentar dentro de um ônibus, de uma condução coletiva, e quando você sentar numa condução coletiva, num banco de um ônibus, ou de um trem, ou de um metrô, você pode sentar-se ao lado do espírita de magia negra, e encostar nele, sentar e encostar nele, não vai te acontecer nada. Ele encostou em você, mas não te tocou. Porque tocar é diferente de encostar. Encostar é involuntário. Tocar é má fé. Tocar é querer agredir. Tocar é querer encostar. Tocar é querer encostar a mão. Tocar é querer fazer o mal. Isso é que é tocar. Isso é que é que o maligno não nos toca. Mas você, quando anda na rua, você quando conversa com as pessoas, você está vendo lá, você está vendo um monte de gente do mal, né? De outra, uma pessoa quando vai num presídio fazer uma visita, você vai evangelizar num presídio, você vai evangelizar um estuprador, um assassino, uma pessoa que matou, vai conversar com ele, vai orar por ele, vai botar a mão na cabeça dele, né? Você não quer dizer que você está fazendo nada errado, não. Você está certo, só que você está num ambiente hostil, um ambiente diferente, é isso que eu estou falando. Separar o seguinte, eu vim aqui te evangelizar, eu vou orar por você, mas eu sou separado daqui, você não quer saber, se você quer saber de Cristo, você vai passar para o lado de cá, se quiser, você continua a sua vida. Número 2, dedicação. A santificação inclui tanto a separação como a dedicação, ou seja, não basta separar, você tem que dedicar-se. Não, você já é separado, separou, já não ando mais na imundice, já não quero saber de filme pornográfico, eu não quero saber de ir na praia onde tem certas situações lá que eu não posso ver, que eu não devo ver, que eu não devo estar junto lá, eu vou me separar, eu não quero ver filme assim, dançado e tal, se separa. Mas não basta só isso, você também tem que se dedicar ao Senhor, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que ler, você tem que obedecer, tem que se aprofundar na palavra. A palavra que vai dar o nosso nível de santificação não vem pela nossa oração, vem pela palavra, onde a palavra está te transformando. Se você está meditando na palavra, está te transformando, ela está te santificando. Foi uma das primeiras coisas que eu disse aqui, que a santificação vem pela palavra. Então a palavra vai te santificando, à medida que ela vai mudando tudo de errado que tem em você, vai derrubando o muro da separação. Então tem que haver a dedicação, e depois que você separa do mundo e começa a se dedicar, você então começa a buscar a purificação da sua alma e do seu espírito. Ou seja, você purificar, que eu digo aqui, não é banho de purificação, né? Eu me lembro que numa determinada religião aí que a gente considera como não sendo cristã, não posso dizer o nome aqui, mas lá tinha banho de descarrego, banho de ervas, banho não sei de quê, banho disso, água não sei de quê, banho não sei de quê. Tinha uma outra que tem água benta para isso, água benta para aquilo. Olha, era tanto banho, tanta coisa, tanta erva, e que não limpava nada, pelo contrário, cada banho daquele, espiritualmente falando, sujava mais ainda. É o contrário, sujava mais ainda. E a purificação é interior, é com meditação, é coração, é buscando a presença do Eterno. É você se dedicando cada vez mais. E aí sim, aí ele vai te separando para o serviço dele, e à medida que você vai chegando, ele vai te santificando. E digo para vocês, porque quando o Senhor tem uma obra, quando o Senhor tem uma missão, quando ele tem um propósito na vida de alguém, ele separa essa pessoa, e antes que essa pessoa parta para fazer o que tem que ser feito, ela tem que passar pelo processo da dedicação, da entrega.
Senão não vai. Eu posso mostrar a você na Bíblia muitas coisas. Moisés, quando foi chamado pelo Senhor, foi orientado, foi ensinado. Mesmo assim, a esposa dele, Zípora, ainda teve que fazer a circuncisão do filho que ele não tinha feito, porque aquilo significava impureza. Essa desobediência não quer dizer que o rapaz fosse imundo. O rapaz apenas não tinha feito a circuncisão, que era o sinal da aliança com Deus. Ou seja, foi um caso que a mulher resolveu o problema, porque uma situação física, circuncidou o prepúcio dele, ou seja, tirou ele da imundícia e botou ele na aliança com o Eterno. O caso de Gideão foi chamado também, e quando foi chamado, obedeceu a Deus, e quando parecia que estava pronto para a batalha, o Senhor disse: não, tem o altar de Baal, do teu pai, tem que derrubar, tem que tirar, Aqui está, não sei quem está falando aqui, a purificação é interna, amém, aleluia, é isso mesmo, purificação interior. Então, Gideão teve que quebrar o altar de Baal para depois, já purificado, já santificado, já com toda a mensagem do Eterno, foi para a luta e venceu a luta. Olha que coisa interessante. O caso de Josué, quando entrou em Canaã, quando estava antes do Rio Jordão, o Senhor disse assim: o caso é o seguinte, antes de entrar aí, tem que orar, se purificar, santificar, jejuar, só depois é que eu vou usar vocês. Só aí ficaram parados ali, Jericó do outro lado, ficaram 3 dias orando, jejuando, clamando, chorando, se purificando, santificando, se dedicando, se entregando, buscando a santificação, até que agora vamos lá, os sacerdotes na frente, vamos atravessar e vamos derrubar aquela cidade lá. E aquela cidade é o seguinte, aquela cidade não pode pegar nada ali, porque senão vai dar problema. Aquilo tudo ali é meu, você não pode tocar em nada, não pode pegar nada. Ou seja, oraram, se santificaram, se entregaram, se consagraram, mas quando vão na cidade, aparece um cidadão chamado Acã, e esse Acã vai e pega objetos, principalmente uma capa babilônica, Talvez a prata e ouro que ele pegou não fosse tão perigosa quanto a capa babilônica, que significava idolatria, levou lá para sua tenda e escondeu. Ou seja, toda a consagração, toda a santificação de Acã e da família dele foram por água abaixo por causa da desobediência de pegar o que não era para pegar. Você vê a dificuldade para se santificar, a dificuldade para se consagrar ao Eterno para uma obra poderosa, que era derrubar a cidade de Jericó. E de repente o cidadão chega com uma atitude dele, bota tudo a perder, a ponto de Israel, todo Israel, na segunda cidade, teve problema para vencer a cidade, que era pequena, que era fraca. Nem precisou mandar os soldados todos, mandou 2.000 soldados lá, que resolvia a situação. Mas perderam. Perderam por quê? Não havendo a santificação, o Senhor deixou de lado. Bom, vocês desobedeceram, fizeram o que eu não mandei fazer, e eu não posso ser desobedecido. Então agora vocês vão pagar as consequências. E pagaram mesmo, e aí teve dificuldade. A ponto de Josué ter que descobrir, jogando as pedras do Urim e do Tumim, e acabou descobrindo Acã e mandou apedrejar a família dele toda, mandou tacar fogo em todo mundo, até as crianças morreram para que não houvesse nem descendência dele em Israel. Tá bem? Vamos lá. ABCD, número 4. No sentido de viver uma vida santa e justa, qual a diferença entre justiça e santidade? A justiça apresenta a vida regenerada, em conformidade com a lei divina. Os filhos de Deus andam retamente. Essa palavra regenerar, ela tem um sentido muito interessante, porque quando a pessoa se converte, a pessoa tem que se converter, fazer o arrependimento, começar o teshuvá, o arrependimento, depois ela tem que ser perdoada, ela tem que ser regenerada e tem que se consagrar e santificar. A palavra regenerar é uma palavra interessante, porque quando um juiz, num tribunal, ele vai julgar uma pessoa e ele resolve absolver a pessoa é um criminoso, cometeu um crime, mas ele absolve a pessoa. Ele absolve a pessoa, mas se a pessoa não mudar de vida, não se regenerar, apesar de ter sido absolvida e perdoada, ela vai voltar a praticar as mesmas coisas. Então ela precisa passar por um processo de regeneração para que então alcance a justificação. Então a justificação que é o seguinte: olha, eu sou juiz, eu justifiquei, eu absolvi, ela não tem mais problema nenhum. Ela agora está justificada por mim. Eu vi a regeneração, eu vi que ela mudou, então ela está regenerada e, portanto, justificada.
Se está justificada, está pronta para a consagração e para chegar na santificação. Porque se o cristão não for regenerado, não modificar, não realinhar o seu caráter com o eterno, não vai adiantar nada. Ele vai ter problema. Então, ele nunca vai conseguir atingir uma consagração ou uma santificação, porque ele veio do mundo, entrou na igreja e continuou com certas manias do mundo. Continuou com seu caráter mundano. Então, ele não passa pelo processo da regeneração. Então, não alcança a justificação. Ele não se torna uma pessoa justa. Ele continua sendo um pecador no meio das ovelhas, né? Não se consagra direito. Eu sei que isso é um processo que não é rápido, né? Às vezes demora, dependendo da pessoa que tem que se regenerar. Ela vai passar por um período muito longo de aprendizado, discipulado, para poder, então, ser declarada justificada ou santificada. E olha que eu tô andando rápido aqui, não estou nem lendo os versículos aqui, tem que ler. Tem um monte de versículos aqui para ler, eu não estou nem lendo. Quando a gente chega na situação da carne do nosso corpo, o nosso corpo, ele não se converte, né? Você não vai ver o corpo convertido. O que converte é a nossa alma, né? A nossa nefesh. Nefesh, que é a nossa alma, ela se converte, ela muda de rumo, né? Ela faz a metanoia, ela faz o regresso ao arrependimento, às origens da busca de Deus. Porém, mas o nosso corpo continua o mesmo. Então, se uma pessoa usou droga há muito tempo, seu corpo vai ter abstinência de droga. Se fumou durante muito tempo e se converte, vai sentir falta, né? Até que passe por um processo de libertação e ela vai à frente, né? Mas o apóstolo Paulo ensina que nós não podemos, mesmo que o nosso corpo não seja convertido, não podemos apresentar os nossos corpos para a imundícia, para a prostituição, para o pecado, para servir ao pecado. Aí vai entrar uma série de situações que a gente não tem tempo de falar aqui, né? Mas a lascívia, a sensualidade exagerada, a forma de ser, de vestir, de andar, de falar. De repente, você tá projetando, usando, manifestando ou atraindo pecado para você através do seu gestual, do seu caminhar, da sua forma de ser, da sua forma de olhar, né? Buscando uma fornicação, buscando uma sensualidade exagerada, exacerbada. Então, embora não se convertendo, você também não pode deixar que ele seja usado para o pecado. Isso é uma palavra muito séria, inclusive, para as mulheres também, né? Que às vezes tem uma situação assim, mais complexa do que o homem, né? Devido à natureza do homem, né? De ser atraído pela beleza feminina. Então isso às vezes gera um certo desconforto e acaba gerando uma manifestação de pecado. Isso tudo atrapalha, impede, desorganiza ou não nos deixa buscar a santidade, porque a santidade, Paulo fala, tem que ser, e portanto, teu corpo, alma e espírito sejam, corpo, alma e espírito, a triunidade, sejam considerados irrepreensíveis. É fácil você fazer seu espírito ser irrepreensível, só você ter uma vida decente, direita, honesta. É fácil você fazer sua alma também ter uma vida decente, né, restaurada, irrepreensível. É só você se dedicar ao Senhor. Mas o corpo, Paulo diz que também tem que ser considerado irrepreensível. Portanto, sejam considerados irrepreensíveis corpo, alma e espírito. Irmãos, eu não estou aqui dizendo para vocês que é fácil. Eu não estou dizendo aqui para você que isso é simples. Não é, não. É muito complicado, é muito difícil. E não é difícil de agora, não. Lá naqueles tempos era difícil. Um dia, Abraão saiu com sua esposa, já com mais com mais de 70 anos de idade, e de repente um rei lá botou o olho nela, disse: que mulher bonita, rapaz. Que mulher elegante. Ah, quero saber quem é essa mulher. Abraão, quem é essa mulher aí? E Abraão, com medo, com medo de ser morto, se ela é minha irmã.
Ah, minha irmã, tá, então, traz aqui no palácio que eu quero conversar com ela. Quero bater um papo com ela, gostei dela. E olha, nossa irmã Sara está com 70 anos e chamava a atenção de reis. Se chamava a atenção de reis, imagina dos escravos, hein? Mas aí o Senhor, misericordioso com Abraão, trouxe uma revelação para o rei, disse assim: rei, não se mete com essa mulher que ela é casada, é esposa dele. Se você se envolver com essa mulher, eu te mato. O rei ficou apavorado. Ô Abraão, por que você disse que era sua esposa? Você disse que era irmã? É, porque também é esposa, mas é minha irmã. Deu um jeitinho de sair fora da situação. Mas olha, e ainda ganhou um gado lá, ganhou um monte de coisa lá. Mas naquele tempo, então isso não é coisa nova, isso não é do século XXI, não. Isso desde os primórdios lá da raça humana que isso acontece, sempre acontece. Então temos que tomar cuidado, porque não somente a alma e o espírito, mas também o nosso corpo tem que ser considerado irrepreensível. Amém? Vamos à frente. Eu falei que foi Paulo, falou, está em Romanos 12, 21, né? Consagrar significa dedicar uma pessoa ou algo a Deus, tudo aquilo que é consagrado. Então, se consagrar é dedicar alguma coisa a Deus, o nosso corpo também é dedicado ao Senhor. Esse corpo que está aqui, que Paulo fala que é corruptível, até porque ele vai falecer, ele vai morrer, ele envelhece, né? À medida que o tempo vai passando, ele vai se deteriorando e um dia vai morrer. Mas a Bíblia diz que esse corpo aqui será trocado, né? Será modificado, transformado na volta do Messias. Ele vai ser transformado num corpo glorificado, um corpo completamente diferente. Aí já teremos saído dessa fraqueza dessa carne aqui para um corpo restaurado, que vai ser um corpo incorruptível. Então, com certeza, essa incorruptibilidade do corpo vai ser no momento em que nós vamos atingir a plenitude da nossa santidade. Não é plenitude do Senhor, a nossa santidade é diferente. O santo é Ele. A santidade, Ele é a fonte da santidade, mas Ele nos santifica. Nos santifica. É uma coisa interessante, não é o assunto de hoje ainda, porque isso aqui eu vou falar mais na frente em outra live, que quando você é santo, você acaba adquirindo a característica da virtude divina. Porque quando eu disse aqui que o nosso Deus santo, ele não faz nada que não seja santo. Tudo que ele faz é santo. Tudo que ele faz tem santidade. Se Deus diz uma palavra, ela é santa. Se Deus faz alguma coisa, o que ele faz é uma coisa santa. Uma atitude dele é uma atitude santa. Tudo dele é santo. Tudo dele é santo. Porque ele não sabe fazer de outra maneira. Quando nós nos santificamos, nós também adquirimos essa virtude. Não 100%, não totalmente, não na grandeza dele, mas da nossa microteologia, da nossa pequenez, nós conseguimos, ao ser santos, nós santificarmos também outras coisas. Então, quando você começa a andar com uma pessoa santa, você sente a influência da santificação daquela pessoa. Olha que coisa interessante, isso é maravilhoso, né? O apóstolo Paulo diz uma coisa interessante quando fala do casamento. Ele diz que a esposa santa santifica o marido. Que coisa maravilhosa, hein? O marido santo santifica a esposa. E se os dois são santos, um santifica o outro. É uma coisa interessante. De vez em quando a gente vê na igreja, faz aconselhamento na igreja, e a irmã, né, diz assim: pastor, ora pelo meu marido, porque ele é incrédulo, ele toma umas cerveja aí, ele toma umas cachaças aí, e eu não gosto, eu oro, eu busco e tal, e esses demônios que ele traz para dentro de casa e tal. Olha aqui, minha irmã, se você ora, se você se consagra, se você busca santidade, se você é santa, deixa o teu marido entrar dentro de casa. Quando ele entrar dentro de casa, a tua presença, a tua santidade, a tua consagração vai influenciar de tal maneira que nenhum demônio vai entrar na tua casa, mulher. Irmã, a esposa santa, ela santifica o marido. A Bíblia não diz que o marido pecador cria pecado da mulher, é o contrário. A esposa santa santifica o marido. As pessoas que se aproximavam de Yeshua quando ele andava na terra, as pessoas percebiam a santidade dele, as pessoas sentiam que alguma coisa tinha nele.
a mulher do fluxo de sangue, da hemorragia de 12 anos, ó, se eu tocar nele eu serei curada. Ela sabia que no corpo daquele homem, não foi nem no corpo, foi na vestimenta dele, nas franjas do talite dele, se eu tocar nele, na roupa dele, eu serei curada. Olha que coisa interessante. E Yeshua, quando ele faleceu, vamos ter que parar aqui, que a hora já avançou, deixa eu marcar aqui com a minha caneta, senão a gente não vai se perder aqui. Vou botar aqui, parei aqui. Yeshua, quando ele ressuscitou, hoje é quarta, dia 1 de julho. Quando Yeshua ressuscitou, que Pedro chegou na sepultura, o talite que ele usava estava lá. O talite, aquele talite que Yeshua usava quando fazia milagres, quando pregava, ministrava, estava lá na sepultura. E o Pedrão pegou. O Pedrão disse, o talite dele está aqui, né? Algumas versões falam lenço, o lenço estava lá. A palavra lenço não cai bem aqui, foi mal traduzida. Na verdade, era o talite dele que estava lá naquele momento. E o Pedrão ficou para ele, ficou para ele. Quando Pedro pegou o talite dele, aquele talite estava numa santidade tremenda, porque andava sobre os ombros de Yeshua Hamashiach. E o Pedrão disse, é meu. E te digo uma coisa, o Pedrão só pegou aquele talite lá, ele conseguiu pegar, porque eu não estava lá. Se eu estivesse lá, ele não pegava não, quem pegava era eu. É brincadeira. Ninguém teve a ideia, só Pedro que teve a ideia. Aí olha que coisa interessante, o Pedrão depois, quando chegou lá no Mar da Galileia, depois da ressurreição, Cristo encontrou o pessoal pescando, né? Ô Pedro, você me ama, Pedro? Amo, Senhor, sabe que eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas, rapaz. Vou perguntar de novo, você gosta de mim, Pedro? Você me ama? Claro, Senhor, tá bom. Apacenta meus cordeiros. Olha que coisa interessante, porque Yeshua sabia que ele tinha pegado o talite, e sabia que ele estava buscando a santidade. Olha que coisa interessante, depois quando Pedro começa o seu ministério, depois do dia de Pentecoste, a Bíblia diz que a sua sombra curava, as roupas, que traziam as roupas estavam lá, quando ele passava, não era nem a sombra de sol, que o sol batia lá, que às vezes ele passava de noite, né? A palavra sombra aí, é verdade, o texto original fala que não era sombra, era a glória que estava sobre ele, né? A palavra aí, traduzido como sombra, na verdade, era a glória de Deus sobre a vida dele. Então, o que era a glória? Pedro estava num momento numa situação de santidade tão grande quando começou seu ministério, que as pessoas que chegavam perto dele, que a glória que estava sobre ele, quando tocava nas pessoas, curava. Foi a santidade, a santificação que ele veio para cima dele, e aquilo começou a produzir milagre o tempo todo. Então, quando nós estamos santificados, às vezes até sem perceber a gente faz milagre. Você encosta em alguém, você senta no ônibus, que eu falei ainda agora, você senta no ônibus, você é santo, está com a glória de Deus, está santificado, está consagrado, senta no ônibus. Senta ao lado lá de uma pessoa do outro lado, eu não posso falar aqui, irmão, vocês sabem o que eu estou falando, a pessoa do outro lado, aí os demônios que estão ali, olha, se manda quando vê você, cai fora quando você chega com a tua santidade que entra, que senta, e em volta de você cria-se um círculo, porque os bichos caem fora, que não pode ficar ali. Há pouco dias você viu na internet, saiu na internet, nas redes sociais, aqui no Rio de Janeiro, que um grupo de irmãos estava em cima do monte orando, né? E de repente chegaram 2 elementos para assaltar. Quando chegou lá, os irmãozinhos estavam na bênção do mundo, na graça e tal. O irmão disse, Lama Shumikandalai. O bandido teve um ataque cardíaco e caiu, ficou mortinho lá. O outro apavorado correu. Isso foi há poucos dias, não tem muito dia não. Os irmãos tiveram que ir lá embaixo chamar a polícia. E a polícia foi lá, constatou que tinha morrido, estava morto. Tiveram que chamar o bombeiro para levar ele. Eles foram assaltar, os irmãos estavam orando num monte cheio da graça de Deus. É a pior coisa que um bandido pode fazer na vida, é chegar na hora em que o Espírito Santo está ali, enchendo todo mundo. O bandido chegou e morreu. Sabe que foi exatamente isso que aconteceu
com o pobre do Ananias, quando chegou diante do Pedro, no meio do culto, no meio lá da reunião, Pedro ministrando, cheio da graça de Deus. O homem era uma potência de santidade, de vida consagrada naquela hora ali. Já não era mais o Pedro antes da conversão, já não era o Pedrão lá, dos tempos que perturbava Jesus Cristo com as perguntas dele. Não, agora o Pedrão está sozinho, Jesus foi embora para o céu. Então, agora é o Pedrão que está aqui embaixo. E de repente chegou Ananias. Ananias, está tudo aí, Ananias? Tá sim, está tudo aqui. Ananias, não mente, deixa de ser mentiroso. Está mentindo por quê, Ananias? Ah, Pedro, vai morrer, hein? E morreu ali na hora. Morreu na hora, e quando a mulher dele chegou 3 horas depois, mulher, tá tudo aí, mentiu, tá mentindo, não. Pra que vocês mentiram? Bastava dizer pra mim, ó, não tá tudo aí porque eu não quero dar tudo, quero dar só metade. O dinheiro é seu, você dá quanto quiser, mas não minta. Mentiu pra mim, você não pode mentir pra mim. Sabe o que foi que Pedro falou? Você não mentiu para os homens, você mentiu para o Espírito Santo. Mas espera aí, Ananias estava falando com Pedro ou com o Espírito Santo? Ananias estava conversando com Pedro na frente de todo mundo. Mas ele disse, mentiste ao Espírito Santo. Em outras palavras, olha quem está em mim aqui agora, Ananias. Ananias, olha quem está sobre mim, Ananias. Olha quem está dentro do meu coração, Ananias. Olha quem está me usando aqui agora, Ananias. Olha como a santidade me atingiu, Ananias. E você vem mentir, Ananias. E Ananias caiu no chão morto. E a mulher aconteceu a mesma coisa. Então, quando eu estou dizendo aqui e repetindo, a santidade de Deus é algo radical. Ou você a busca, ou você se dedica, ou você se entrega, ou você vai à luta. Não é para outra coisa. Ainda não chegou nessa parte. Não é para te tornar fanático, não, né? Não é para trazer fanatismo, não. Porque tem uns crentes aí que ficam orando, mandando de coisa, língua estranha e tal, reteté, eu sou santo, sou santo. Santo nada. Santo se conhece pelas atitudes. Quanto mais santo, mais calado ele fica. Quanto mais santo, mais dedicado ele é. Quanto mais santo, menos ele faz presepada. Quanto mais santo, mais sério ele é. Não vai ser por aí botar uma placa, eu sou santo. Não, ninguém faz isso. Yeshua não fazia isso, andava pela terra toda. As pessoas olhavam para ele, quando ele falava, a fala dele, só a voz dele incomodava. Um dia teve as pessoas que disseram, olha, ele fala, ele ensina como quem tem autoridade. Ele não falava gritando, irmãos. Ele não precisava gritar, ele falava mansamente, ele disse, eu sou manso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, mas a santidade de Yeshua, as pessoas olhavam assim, ficavam impressionadas com ele. Eu vou dizer uma coisa para você, quando a gente vai a Israel, a gente visita muitos lugares, quando você vai lá no lugar onde diz que ele foi sepultado, ali, irmãos, ele foi sepultado há 2000 anos atrás. Mas quando você chega ali naquele lugar ali, na casa de José de Arimateia, você chega ali, você sente algo. Não é uma vez nem duas, não. Todas as vezes que eu fui, que entro ali, tem algo extraordinário. Já teve dia que eu estava sozinho, fui sozinho. Teve dia que eu entrei sozinho lá no túmulo. Não tinha ninguém por ali, estava na hora do almoço, alguma coisa, desapareceu todo mundo. Eu entrei ali, eu senti algo tão grande que me deu medo. Eu senti medo, mas medo mesmo. Parecia que tinha ali muitas pessoas me olhando, muitos anjos me olhando, que eu fiz uma oração rápida e saí fora. Eu não tenho medo de nada. Quem me conhece sabe que eu não tenho medo de coisa nenhuma nessa terra. Mas naquele dia entrou uma espécie de temor em mim ali. E tem gente que fala assim, não, mas não foi aqui que ele foi enterrado, não. Ele foi enterrado no lugar. O pessoal diz que foi aqui. Não me interessa se foi aqui, ali ou acolá. Eu estou no lugar. Se não foi nesse buraco, se não foi naquele, se não foi naquele, mas o ambiente todo ali, todo o ambiente, e não sou eu somente que falo, todas as pessoas que vão falar a mesma coisa. É o ambiente, é o lugar, é a atmosfera que tem ali, né? Eu sempre digo, irmão, se foi naquela outra gruta ali, qual o problema? Ali, aqui ou lá, o ambiente aqui é o mesmo. E eu me sinto feliz porque eu sinto, tenho certeza. Então, esse fundamento da santificação
é tremendo, modifica, transforma e muda a nossa vida completamente. Então, vamos continuar aqui na próxima sexta-feira, porque esse fundamento está mexendo com a vida de todo mundo. Algumas pessoas falaram comigo, olha, esse negócio é profundo, esse negócio é de muita responsabilidade, e é mesmo. E é por isso, irmãos, essa é uma das razões pelas quais a igreja hoje não é vitoriosa. Porque, irmãos, qual é a diferença que tem da igreja primitiva para a igreja de hoje? Qual é a diferença? A diferença é que lá havia um temor tremendo, e essa santificação que eu estou falando agora, lá todo mundo buscava. Todo mundo buscava. Então, os cristãos eram respeitados. Existem histórias de vários soldados que quando viam matar os cristãos, eles sentiam. Na própria crucificação, o soldado olhou para ele e disse, peraí, mas o que está acontecendo aqui, eu acho que ele é o Filho de Deus mesmo, ele é o próprio Deus. Então modifica muito, sim. Hoje a igreja está numa displicência total, irmãos. Está num relaxamento total. As pessoas não estão buscando como devia. Não adianta querer me convencer, não, é que você não sabe, que lá em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Ó, pode haver em tal lugar que você pensar. Eu só estou dizendo que a igreja de hoje, ela perdeu muito ao abrir mão de buscar a santificação, porque a santificação traz poder, traz autoridade, traz transformação, traz temor, traz sabedoria, traz conhecimento, traz presença do Eterno. E aí quando traz a presença do Eterno, o ambiente à nossa volta tem que mudar. Se um santo só consegue criar um ambiente de santidade, imagine uma igreja com 100 pessoas, com 100 membros, todos 100 se santificando. Eles são capazes de mudar uma cidade inteira. Amém? A hora passou. Hoje eu falei demais, passou de 1 hora. Vamos orar, irmãos? Vamos orar, porque senão estica muito aqui, depois tem problema na hora de baixar. Senhor, meu Deus, Tu és maravilhoso, meu Pai. Tu és um Deus grandioso, porque Tu fala maravilha. Tu tens falado através dessa live, Senhor. Tu tens falado para muitas pessoas que estão nos assistindo aqui, e elas estão dizendo que é verdade, que elas precisam buscar a santificação. Eu te peço, Pai amado, que Tu envies o Teu Espírito Santo a esses lares, essas casas, essas vidas, para que eles entendam, Pai amado, que a busca da santificação não é para ser mais religioso, é para se aproximar mais do Eterno, mais do Senhor, mais do nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, para que Ele possa nos usar com mais autoridade, mais poder, e nós possamos transformar esse país, transformar, mudar tudo, Pai amado, jogar por terra todos os demônios de potestade e fazer desse país um grande avivamento, um avivamento de norte a sul, de leste a oeste, onde todos comecem a buscar a santificação, meu Pai amado, e o Teu poder seja espalhado nesse país em todos os lugares. Abençoa todos aqueles que nos assistiram nessa hora e que a Tua graça venha sobre nós. Pai, eu quero Te entregar toda a honra e toda a glória dessa live de hoje, entrego a Ti. E busco, Pai amado, eu também preciso santificar a minha vida. Quero buscar a obediência da Tua palavra, porque eu quero me santificar, Senhor. Eu preciso disso, Senhor, também. Tem muitas coisas da minha vida que eu preciso modificar e busco a Tua face para isso, Pai amado. E abençoo todos aqueles que nos ouviram e todos aqueles que vão receber o compartilhamento, que ao compartilhar sejam também abençoados, ó Pai amado, e possam buscar a Tua face para buscar uma vida mais intensa, mais poderosa, mais maravilhosa na Tua presença, meu Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês poderosamente. Muito poderoso. Amém. Quero buscar mais. Quem está falando aqui? Tem alguém falando aqui? É Maria Lúcia. Shalom, Maria Lúcia Ferreira. Glória a Deus. Jorge Coelho. Eita, quanta gente tem hoje aqui. Para um montão de gente. Tem uns caras aqui que eu não consigo identificar. Né? Mas bastante gente. Graças a Deus por isso. O Senhor seja louvado. Aleluia. Chegou bastante gente hoje. Graças a Deus. Então, Deus abençoe vocês. E na sexta-feira estaremos novamente aqui de novo. Mais palavras aqui, essa não deu nem para sair daqui. Falei muito pouco aqui. Mas, irmãos, esse assunto é profundo. Depois vamos falar da santificação dos profetas, da santificação do Novo Testamento, dos ministros do Evangelho. Ministros. Pessoas que estão com a liderança da igreja na mão. Apóstolos, pastores, profetas, mestres, evangelistas,
Homens que sobre seus ombros está a responsabilidade de levar a igreja à santificação e eles não levam. Então tem que mudar alguma coisa aí. É necessário haver um quebrantamento geral para a gente entender que quem está na cabeça, quem está na liderança, vai ter que pregar não somente com palavras, porque a pregação com palavras é fácil, mas agora tem que pregar também pelo modelo, pelo exemplo, ou seja, todos os ministros terão que ser modelos de santificação, de santidade na presença do seu rebanho. Que o Senhor te abençoe. Baruch Hashem. Aleluia. Até sexta-feira e um beijo no coração de todos em nome do Senhor Jesus.